Graça e paz. Por que graça e paz? Além de ser o cumprimento que o apóstolo Paulo fazia para as igrejas, por que ele fazia isso? Porque a graça regenera a pessoa. A pessoa que não é regenerada, ela não tem paz com Deus. Está de mal com Deus. Tem dois tipos de Deus. O Deus da letra minúscula, que usurpou a humanidade através da promessa que ele fez para Eva. E tem o Deus verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, que veio para salvar as pessoas do domínio de Satanás. Por quê? Porque Satanás leva as pessoas para o inferno e Jesus leva para o céu. Agora, do mesmo jeito que o diabo usou para ganhar a humanidade, que é uma promessa que ele fez para Eva, da mesma maneira Jesus ganha para levar as pessoas ao Pai pela promessa. Então são duas promessas, um jogo de promessa. Uma promessa acabou com a humanidade, deixou que todas as pessoas nascem pertencendo ao diabo. Aí veio o Senhor Jesus Cristo com uma promessa para salvar aqueles que acreditam. Então, para ser filho do diabo, não precisa acreditar em nada. Já nasce separado de Deus, pertencendo ao diabo. Agora, para ser filho de Deus, precisa acreditar na promessa que Jesus fez. Então, esse é o nosso propósito. Fazer com que as pessoas tenham a vida eterna com Cristo. Porque todos têm a vida eterna. Todas as pessoas sabem. Eu estava conversando com um bêbado aí fora hoje de manhã, e ele diz, o inferno é real. O inferno é real e de lá ninguém mais sai, né? E o céu também é real. Graças a Deus que quem vai para o céu não quer voltar para o mundo. Então as pessoas perdem uma grande oportunidade. Eles passam o ano inteiro dando fruto para o diabo. E teve a oportunidade e não aproveitou. Então é preciso rever a situação. Fim do ano é tempo que as pessoas fazem o balanço, é o tempo de acertar a conta com o fisco, a Receita Federal e etc. E às vezes elas esquecem de acertar com Deus. E passa despercebido e quando vê, chega a morte e os leva para o fogo eterno. No capítulo 21 de Apocalipse, verso 8, está escrito aqui sobre o inferno. Muitos lugares na Bíblia Sagrada está escrito sobre o inferno. Mas aqui ele deixa mais detalhado um pouquinho esta situação. Está escrito assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio glorioso de termos a Tua palavra na nossa própria língua, descobrirmos através dela quanto o Senhor nos amas, a ponto de enviar Jesus Cristo, Teu Filho amado, a este mundo mau, para Ele nos salvar da condenação eterna.
Muito obrigado, papai, porque o Senhor deixou que crucificassem Jesus naquela cruz, para Ele nos atrair no corpo dEle, conforme Ele prometeu, a fim de sermos crucificados com Ele, mortos com Ele, para o Senhor ressuscitá-lo e junto com Ele ressuscitar todo aquele que acreditou que foi atraído no corpo de Jesus. Muito obrigado, papai, porque é do teu querer a salvação das pessoas para que elas vão morar contigo. Abençoe todas as pessoas que estão aqui neste santuário com a bênção gloriosa da fé na promessa que Cristo fez para que fiquem livres da condenação eterna. Muito obrigado por todos aqueles que aqui estão. Glória a ti em nome de Jesus. Amém. Sentem. Quando a gente fala do inferno, as pessoas batem a mão na boca. Por que será? Eu já perguntei para umas partes de pessoas, ela diz, é porque todo mundo faz. É como várias maneiras que as pessoas usam porque os outros fazem. Qualquer coisinha que acontece, cabeça fresca, barriga cheia, talão de cheque no bolso, caneta no outro braço, né? Que é isso aí? Não sei, todo mundo faz. Então, eles vão pela tradição. E Jesus Cristo veio a este mundo para livrar as pessoas dessa tradição. Que os pais ensinam os filhos, em vez de ensinar o caminho do céu, que é o novo nascimento, ensina tradições, né? E aqui então nós estamos vendo no texto que os irmãos leram, tem uma versão que fala um pouquinho diferente, mas o fim é igual. O último verso aí é igual. Mas quanto aos tímidos, quem são eles? Quanto aos tímidos, quem são os tímidos? São aqueles que têm vergonha de Jesus, mas não têm vergonha do diabo. Esses são os tímidos. Eles até às vezes pensam em, né, mas tem o mundo engolindo-os. Esses são os tímidos, né? E aos incrédulos. Incredulidade é não acreditar na promessa que Jesus fez, que quando ele fosse levantado na cruz, ele atrairia todos no corpo dele. Quem não acredita é incrédulo. E o incrédulo está aqui como um daqueles que vão para o inferno, né? E o que mais? Além dos incrédulos, é os abomináveis, aqueles que praticam a abominação contra a palavra de Deus. Tem muita gente que não acredita na Bíblia Sagrada, né? Eles desfazem da Bíblia Sagrada. E esses, então, também estão aí incluídos no grupo. E aos homicidas. Homicidas, nós tratamos deste assunto aqui na quarta-feira, não é só aquele que mata com revólver, com uma faca, não. Homicida é todo aquele que levanta uma calúnia contra um irmão. Todo aquele que fala mal de um irmão, ele é homicida. E ele não entra no reino de Deus. Então, precisamos tomar muito cuidado. E aí, depois dos homicidas, vem os fornicários, que são a mesma coisa, tá certo? Fornicário é igual, tá inventando uma história. E existe até uma maneira que as pessoas já usaram, fizeram aí um grupo de pessoas dando as mãos uma para a outra, e falou no ouvido do primeiro alguma coisa, e ele ia passando para os outros, aumentando. Isso é o falar mal dos outros, tá certo, irmão? Nunca devemos fazer isso, que o julgamento é ele que faz. Então isso não é para os filhos de Deus, por isso que não vai entrar no céu, claro, né? E os feiticeiros, o que é a feitiçaria?
Às vezes a pessoa está aí com uma tirinha no pé, uma tira vermelha, amarela, sei lá o quê, e eu pergunto, para que serve isso? Né? É feitiçaria. E levar uma criança para benzer lá no benzedor é feitiçaria. E jogar no bicho é feitiçaria. E comprar bilhete de loteria é feitiçaria. E jogar baralho é feitiçaria. Não é só. Feiticeiro não é só aquele que amarra a boca do sapo. Não. Feiticeiro são todos aqueles que põem em prática essas abomináveis tradições que ganharam do pai e da mãe. Já levou na fulana de tal lá para benzer, está com quebrante, está com não sei o quê. E olha, tem muita gente que se diz nascido de novo que põe isso em prática, precisa tomar cuidado, viu? Então a feitiçaria não é só fazer macumba, não, aquilo é macumbeiro. Feitiçaria entra tudo isso aqui na... E aí depois da feitiçaria, o que ele ainda apresenta para nós? Idolatria. Nós estamos no fim do ano, é uma oportunidade muito grande para as pessoas cometerem idolatria. O que é idolatria? Não sei se você tem a árvore de Natal na sua casa, é uma idolatria. Não sei se você armou a árvore de Natal ou não. E essas coisas levam a pessoa a ofender a Deus. Está escrito aqui que não entra no reino de Deus. Mas é feitiçaria ter uma... É, sim, senhor. Aquilo é paganismo, vem lá do paganismo, é coisa que foram colocadas como igreja onde as pessoas entravam debaixo daquelas árvores, prestavam culto àquelas árvores, árvore verde lá do deserto. Então, feitiçaria não é bom, e idolatria é pior ainda, que tem idolatria que é praticada por muita gente que acha que não, isso não é nada, é coisa à toa, né? E aí, depois da idolatria, o que é que vem? Todos os mentirosos. Esse aqui é mais grave. Mentiroso não entra no céu. Ah, mas tem a mentirinha, não sei coisa. Não. Não tem mentirinha nem mentirona. Aqui não está escrito mentirona, aqui está escrito mentiroso, tá? Todos aqueles que são mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo. Você é mentiroso? O senhor é mentiroso? E aí vem a segunda morte, que é aquele que não passou pela segunda morte, vai ficar eternamente morto para Deus lá no fogo eterno. Tá? Você já passou pela segunda morte? Claro que não. Mas pela primeira já. A primeira morte é quando a gente nasce. Quando a gente nasce, já nasce separado de Deus, morto para Deus. Essa é a primeira morte. Todos nascem mortos para Deus. Romanos 5,12 deixa claro lá que toda pessoa nasce morta para Deus. Essa é a primeira morte. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a morte, essa é a primeira morte. Toda pessoa, não é homem aí, só o macho não. Homem aí, a Bíblia se refere à espécie humana, tá? É homem, mulher, sei lá quem for. Então, quem está livre disso? Crianças até conhecer o bem e o mal. Não que ela não entrou, mas ela está livre. E quem mais? O pobre de espírito. Quem é o pobre de espírito? É aquele que as pessoas brincam com ele na rua, aí é o bobo lá, não sei quem. Esses são os pobres de espírito, que não conhecem o que é errado nem o que é certo. Está certo, não conhece o bem e o mal. Esse vai entrar no céu. E as crianças, até conhecer o bem e o mal, elas estão livres do fogo eterno. Se partir para a eternidade, vai morar com o Pai. Jesus falou isso. Deixai-os vir a mim,
porque deles é o reino de Deus, crianças que não conheceram o bem e o mal. Então, aqui nós vemos que todos passaram pela primeira morte. Quando nasceu, 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, deixa bem claro no original. Aqui ele deixa mais ou menos, né? O que está escrito? 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, Adão foi aquele que colocou o pecado no mundo. Então, todos nascem pertencendo ao diabo por culpa do Adão. Tá certo? Mas aí tem a oportunidade. Aqueles que mudam de Senhor, como todo aquele que está morto para Deus, está vivo para o diabo. Aí, quando a pessoa acredita que foi atraída no corpo de Cristo e põe em prática, não é? Eu creio. Não, não é isso não. É acreditar e obedecer. Aí essa pessoa passa a pertencer a Cristo. Romanos capítulo 7, versos 4. É a única maneira que a pessoa tem de mudar de pai, mudar de proprietário. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, quando a pessoa acredita que foi atraída no corpo de Cristo, crucificada com Ele, morto com Ele, esta pessoa mudou de proprietário, o diabo perdeu. Por isso que é uma palavra oculta, ela é camuflada, dificilmente as igrejas por aí conhecem. É uma palavra que as pessoas lêem, mas nem percebem o que acontece aqui. Tá certo? Mas é mudança de proprietário. Até então, a pessoa pertence ao diabo. Acreditou que foi atraída no corpo de Cristo, crucificada com Cristo, mudou de proprietário, passou a pertencer a Cristo. É assim que está escrito na sua Bíblia. É a única maneira de você passar a pertencer a Cristo. Nós vimos lá que todos nascem mortos para Deus em Adão. Mas agora mudou de proprietário, passou a ter a vida e vida eterna, porque Jesus é a vida eterna. Muitas pessoas procuram a vida eterna na igreja, na religião, mas a vida eterna é Cristo. Não é que Ele dá a vida eterna, é que Ele é a vida eterna. Ele na pessoa, então a pessoa está pertencendo a Ele agora, porque acreditou. Isso é por fé, não é por fazer como é pregado por aí afora. Não, isso é por fé. Na Bíblia está escrito aí claramente que é por fé. Efésios 2, 8 e 9. Então, quando muita gente estão ensinando que é por fazer, que é por pagar, que é por deixar de fazer e etc., na Bíblia Sagrada está falando, é de graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. As pessoas que acham que são salvas porque faz isso ou faz aquilo, são soberbas. O inferno está cheio de soberbos. Soberbo é o incrédulo, aquele que não acredita que foi atraído no corpo de Cristo, porque acha que a religião dele salva, ou acha que aquilo que ele faz salva ele do inferno. Então esse é o soberbo, busca a vida eterna fora de Cristo, quando que Deus falou que a vida eterna é Cristo, está nele. Está bem claro lá na primeira epístola, segundo João, capítulo 5, versículo 10 e 11.
Está bem claro. Vamos ler o 9 também, porque ele está explicando aí. Se você acredita no que os homens falam, o que Deus fala tem mais valor. É isso que ele está dizendo aí. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho testificou. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então, a vida eterna está à disposição de qualquer pessoa e é de graça. Ele nos deu a vida eterna, não vendeu, tá? Ele nos deu. Quando nós lemos, por exemplo, no Evangelho segundo João, nós vamos ver lá Jesus dizendo que ele veio para trazer vida para toda pessoa. Ele é a vida, tá certo? Então, é preciso tomar cuidado, fazer um balanço na sua vida. O que eu estou crendo está me levando para o céu? É isso que precisa ser feito. É tempo de balanço. Vamos ouvir lá João capítulo 10, versos 9 e 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele é a vida eterna e ele dá esta vida eterna. Ele não vende. Está escrito lá no capítulo 8 do Evangelho segundo João, versículo 28 e 29. Jesus falando. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Por isso que ele está sempre comigo. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você pode pensar. Eu penso e outro também. Mas nós não fazemos. Vamos fazer um levantamento para ver se a gente faz só o que agrada a Deus. Está na hora de fazer um levantamento. Quando eu tinha minha empresa, eu fazia levantamento cada 3 meses. Mas hoje a gente faz uma vez por ano. Chega no fim do ano, vamos fazer um levantamento para ver se nós estamos ganhando ou perdendo. Então, esse levantamento deve ser feito espiritualmente também. O que eu estou seguindo está me levando para o céu ou para o inferno? Esta religião me leva ao céu ou me leva ao inferno? É um levantamento que nós precisamos fazer. Então, nós vimos que a vida eterna está em Cristo. Quem tem a vida eterna está livre da condenação. Tá certo? Mas e para ter esta vida eterna, pastor? Ele está mostrando aí que quando ele fosse levantado na cruz, no capítulo 12 do Evangelho segundo João, versículo 32 e 33, ele está dizendo que ele veio para nos salvar. E para nos salvar, ele ia para a cruz. E ia atrair todos no corpo dele para levar todos a morrerem com ele. Essa é a segunda morte. Vamos ouvir. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Então, ele está mostrando aí, eu vou atrair você a mim para fazer você morrer comigo. Esta é a segunda morte. Tá certo? Você passou pela segunda morte? Não passou? Vai para o inferno se morrer antes de passar. Então, ele deixou claro lá, eu vou atrair todos, aqueles que acreditam vão morrer comigo, tá? Quem morre com Cristo vai morar com Cristo. Essa morte aí é morte para o velho homem, morte para o diabo que você nasceu nele.
Não é uma morte física, não. É morte para o pecado, para o diabo. O maior pecado é a incredulidade, tá certo? Por quê? Porque a pessoa não crê que Cristo a atraiu no corpo dele. É preciso tomar muito cuidado. João 16, 8 e 9, Jesus deixou claro lá o que é incredulidade, que vai levar a pessoa para o inferno, tá? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Esse é o pecado. Você não crê que Cristo te atraiu no corpo dele? Você não está nele. Não estou nele, não. Mas ele me atraiu no corpo dele, atraiu aqueles que acreditam. Quem não acredita é incrédulo. E lugar de incrédulo é no fogo eterno. Então é preciso realmente fazer um levantamento. Vamos ver o que está acontecendo. Eu vou ler dentro da Bíblia Sagrada como é que eu posso ir para o céu. Aí você vê João 14, 6, vai ver que só entra no céu aqueles que acreditam que foram atraídos no corpo de Cristo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Mas eu sou... Não, você não está em mim. Por quê? Porque eu vim para salvá-lo. Para salvá-lo eu fui para a cruz. E atrair você no meu corpo para você morrer comigo. Você não quis, não acreditou. Está no fogo eterno. Então, tem lógica? Claro que tem. Está na Bíblia Sagrada. Tem lógica. Não pode brincar com a alma. Não brinque com o destino da sua alma. Nós temos uma mensagem num CD desse título. Não brinque com o destino da sua alma. Né? Você pode brincar de outras coisas. Porque tem muita gente que fala, tudo que fala em Deus, para mim está bom. Ixi, falou em Deus, está ótimo. Falei, quando você vai no açougue comprar carne, o açougueiro pergunta, que tipo de carne que você quer? Qualquer uma, tudo é carne, é isso que você fala? Né? Tem gente que para o corpo, qualquer coisa tem que ser boa. Qualquer coisa que for comprar. Agora, para a alma, tudo que fala em Deus está bom. Que isso? Tem que ver se tem lógica aquilo que você está ouvindo. Por quê? Porque é questão de eternidade. Jesus está dizendo aí que para chegar ao Pai, que é Ele mesmo, tem que estar nele. Quando a pessoa está numa religião que não lhe dá certeza, deve cair fora. O que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27? O que está escrito lá? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a esperança da glória, quando Cristo está em você. Cristo está em você? Eu aceitei Jesus como salvo. Isso não é base. Não, senhor. Não está escrito na Bíblia. Como é que Cristo está na pessoa? Quando a pessoa acredita na promessa que Ele fez. Lembra que eu falei que são duas promessas? Uma matou a humanidade feita pelo diabo. A outra salva a pessoa, a outra promessa, quando ela acredita. Então, veja bem que é muito séria a situação. O que ele falou aí? Ele falou que para estar nele, ou para ele estar em você, para estar nele você tem que crer que ele te atraiu. Aí lá em João capítulo 15, versículo 4, ele está falando, se você estiver em mim, eu vou estar em você. Primeiro é você. Estai em mim, e eu em vós.
como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, Cristo em vós, esperança da glória. Ai, que bom, você está em Cristo? Primeiro ele colocou aí, estai em mim. Como eu posso estar em Cristo? Crendo que ele me atraiu no corpo dele. Aí ele vem estar em você, porque se você creu, você passou pela crucificação, pela morte, mas foi ressuscitada com ele. Isso está pronto. Não é que vai acontecer. Já está pronta esta obra. Aí ele vem estar em você. Está escrito lá em Efésios capítulo 2, está bem claro lá no verso 6, que ele ressuscitou pelo poder do Pai e ressuscitamos com ele se estamos nele. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então agora ele está naqueles que morreram com eles, tá? Cristo em vós, esperança da glória. A sua religião dá esperança da glória? É isso que nós precisamos fazer um levantamento. O levantamento da nossa empresa é fácil, o contador faz e etc, ver quanto vão pagar de imposto de renda e etc. Agora, o levantamento da vida espiritual e daquilo que nós estamos seguindo, isso é individual. Isso não é o contador que faz, nem eu, nem coisa nenhuma. É a pessoa. 1 Coríntios 11, 28. É a pessoa que faz. A religião que eu estou seguindo está me levando para o céu? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Tem que examinar. Examine-se. Você creu que Cristo te atraiu, foi crucificado com ele, morreu com ele? Morri. Por quê? Porque eu estou falando? Porque está escrito na Bíblia. 2 Coríntios 5, 14. Então, se ele me atraiu no corpo dele, eu fui crucificado com ele, ele morreu, eu morri com ele. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu e eu morri com ele. E agora? Ele foi ressuscitado, eu fui ressuscitado com ele. E agora? Quando a morte física chegar e me levar, eu vou morar com ele. 2 Timóteo 2,11. Só vai entrar no céu para morar com Cristo aqueles que passaram pela segunda morte aqui. Se não passou, vai ficar eternamente no inferno. Palavra fiel é esta, que se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Eu sei que não é fácil as pessoas entender essa segunda morte. Eu não tenho recebido só uma ligação por isso aqui. Muitas. O que é essa segunda morte, pastor? É a morte no corpo de Cristo, morrendo com Ele lá na cruz. Essa é a morte que a pessoa precisa passar para ser justificada do pecado. Senão ela não é justificada do pecado. Nada neste mundo justifica uma pessoa do pecado que trouxe lá do Jardim do Éden. Nada. Só a morte no corpo de Cristo é que vai fazer com que Deus justifique esta pessoa. Romanos 6, 6 e 7. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. É por isso que vai morar com Cristo. Morreu com Ele, vai morar com Ele eternamente. Tá? Não morreu com Ele, não passou pela segunda morte. Vai morar com o diabo eternamente no lago de fogo. E ainda também está escrito, não é só aqui, eu peguei esse texto aqui, mas no 20 também está escrito, 14 e 15 lá. Está bem claro lá também que aqueles que não passarem por essa segunda morte
vai morar com o diabo eternamente. Não é só vir na igreja, não. Isso não resolve. Não é só falar que creu, que foi atraído no corpo de Cristo, mas não obedece a Cristo. Fica no meio dos incrédulos, no meio praticando coisas que desagradam a Deus, não passando pelo batismo na água, não obedece a Cristo, depois quer morar com Cristo. Não dá. O que está escrito lá? Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O senhor, a senhora, você tem o nome escrito no livro da vida? E se a morte chegar agora, a hora que você sair lá fora? Vai para o lago de fogo. Mas quando que a gente tem o nome escrito no livro da vida? Quando a gente nasce de Deus. E como é que nasce de Deus? Segundo aos Coríntios 5,17. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Está em Cristo, nasceu de novo. Não está em Cristo, não nasceu de novo. E se não nascer de novo? Vai para o inferno. Mas é a minha religião. Eu sou religioso, eu sou um cara bacana lá. Não diga, você é mais do que Nicodemos? Olha lá em capítulo 3 de João, verso 7. Nicodemos precisou ouvir isso de Jesus. Não se admire não, essa religião sua não vai te levar para o céu. Nicodemos ficou assustado. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Não te admires, fica bem, né? Ele tinha que se admirar, porque ele era uma pessoa justa, uma pessoa cumpridora da lei. Tem muita gente justa por aí afora que vai para o inferno. Não é brincadeira, tá? Porque a justiça própria só faz o homem ser maldito. Justiça própria faz a pessoa ser maldita. É preciso tomar muito cuidado. Então nós ficamos pensando, ficando em berços esplêndidos, não participamos da escola bíblica, a gente não vem no culto, Deus sabe que eu não posso, De repente acontece chegar a morte. Ela vem rápida. Não avisa, não dá tempo de você pentear o cabelo, rapaz. Não dá tempo de pentear o cabelo e aí como é que ficou? Naquela última hora eu vou crer quando eu ficar velho. E você vai chegar velho? Você sabe? Não dá para saber. Então precisa tomar muito cuidado com a religião que você está seguindo. Está aí a Deide ali, que eu fiquei feliz em vê-la. Você foi avisada que você ia ter um problema, Deide? Avisaram você que você ia ter esse problema rápido assim? Não avisou nada. Precisou só ir para o hospital e ficou lá. Eu também, ninguém me avisou que eu ia ter um AVC. Isso é real, tá? A hora que a morte chegar, não dá tempo de pentear o cabelo. Você se aprontou para ir para o hospital? Penteou o cabelo, tudo? Nada? É assim, irmãos, ela passou por um problema sério. Então, às vezes a pessoa pensa, na última hora eu vou fazer e etc., mas não dá tempo. Se você não tem o seu nome escrito no livro da vida, não entra no reino de Deus. Se você não tem o RG, você é parado pela polícia por aí afora, pode ser até preso. O RG da nova criatura é esse, tá certo? Esse é o RG. Segundo nascimento. Você nasceu uma vez só? Ou
nasceu 2 vezes. O primeiro nascimento que você teve foi para você ir para o inferno. Alex, teu pai te pôs no mundo para você ir para o inferno, rapaz. Você já pensou? O pai fica tudo orgulhoso porque ganhou o filhinho aí. Você pôs ele no mundo para ele ir para o inferno. Tem muita gente que fala, eu não estou criando filho para mim, estou criando para o mundo. Eu falei, que beleza que você está fazendo, hein? Tem que criar para Deus, ensina ele a nascer de novo. Esse nascimento que ele tem não vai levá-lo ao céu. Tem que nascer de novo. E novo nascimento é realizado por Deus, não é por homem. Não. Nenhum pastor pode gerar uma pessoa para o céu. Pode dar o recado. Estou dando aqui um recado. Você tem o nome escrito no livro da vida? Fizeram o registro seu? Não fez, vai ser lançado um lago de fogo. Tá? Quando é que a gente faz o registro aqui para a pessoa ser membro da igreja? Quando ela se diz que acreditou, que foi batizada. Para ser batizada, ela precisa preencher uma ficha. Se alguém descobrir que essa pessoa tem um problema, ela não vai ser batizada. Tá? Então é isso, irmãos. É preciso tomar cuidado. Na quarta-feira a gente vai continuar a tratar deste assunto de prestação de contas espirituais. Tá? Se você está querendo acompanhar, venha na quarta-feira. Tá? Nós vamos dar continuidade no assunto da prestação de contas para Deus. Tá certo? Muito obrigado, papai, pelo privilégio glorioso de poder ter esta mensagem preparada pelo Espírito Santo. O Senhor sabe que nós não íamos tratar sobre isso, mas o Senhor quis que falássemos isso, então está aí. E que as pessoas que aqui estão tomem muito cuidado, não partem para a eternidade se não estiverem em Cristo Jesus. Por favor, Pai, dá-lhes entendimento ou fé para eles crerem que foram atraídos no corpo de Cristo, pedirem o batismo e serem da família Tua, Pai. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor é um Deus que por nós tudo executa. O Senhor pode fazer isso pelas pessoas que aqui estão, que foram trazidas pelo Senhor aqui nesta noite. Nós Te pedimos também uma noite de paz para todos que aqui estão, e um feliz despertar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.